Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe o meu amigo, ele vai apresentar-se e vai falar um bocado da experiência dele a viver nos Estados Unidos. Por favor, apresenta-te quem és. Olá pessoal, eu sou Benjamin Eduardo, ah, vivendo nos Estados Unidos há já 7, 8 anos agora, acredito, Uhum. como estudante. Ah, isso é essencialmente sobre mim. Ok, já me deste a primeira pergunta, é a perguntar quanto tempo estás aí, mas são 7, quase 8 anos, mais ou menos. Então, quais são as principais dificuldades que tu encontraste logo no início? Tipo, língua, clima, as pessoas, como é que foi logo na primeira fase que tu chegaste aí? Na primeira fase, eu acredito que houve duas maiores dificuldades. Uma delas é, como tu disseste, foi a língua, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com algumas noções básicas de inglês, né? O inglês bem básico que aprendemos no ensino de base e ensino médio de Angola. Uhum. Um, Foi um processo de bastante aprendizagem, especialmente no meu primeiro ano, nos primeiros meses, para ser mais exato. Uhum. Mas o aprendizado também aconteceu muito rapidamente, provavelmente por eu não ter escolha, né? Estando num país onde toda a gente fala aquela língua, tu aprendes bem mais rápido. E Yeah. eu acho que acabou sendo a minha experiência com o idioma, nesse caso. A segunda dificuldade foi com, eu diria, a alimentação, de certa forma. Porque chegando num país diferente, de cultura diferente, tu encontras a culinária diferente. Então houve essa fase de bastante experimento, né? Experimentações, experimenta isso, experimenta aquilo, e tu vais descobrindo o que é que tu gostas, o que é que tu não gostas, o que é que tu podes vir a gostar ao longo do tempo. E isso aconteceu bastante. Há vários alimentos locais que não sabiam bem no princípio, mas agora são completamente normais. Então, sim, eu acredito que essas duas foram provavelmente as duas maiores dificuldades no princípio. Ok, como angolana vivendo nos Estados Unidos, quais são as coisas que mais sentes falta? E tu citaste, né, a língua, citaste também o convívio, a alimentação. Então, quais são as coisas que mais sentes falta? Tipo assim, pensas, tipo, isso, se tivesse isso em Angola, seria melhor. Ok. Coisas que eu sinto falta de Angola, certo? Yeah, Contando. yeah. Ok. Uma das coisas que se vai percebendo ao longo do tempo, se viver num país estrangeiro, é que eventualmente tu vais encontrando mais coisas da tua própria cultura. E isso também foi verdade para mim, né? No princípio era alimentação, mas ao longo do tempo fomos encontrando adaptações das Yeah. mesmas iguarias que temos em Angola. Eu acho que há uma coisa que vai sempre ser insubstituível, é provavelmente aquela presença da família, a família em geral, né? Uhum. Os amigos que tu deixas em casa. Eu acho que essa é uma coisa. Tu vais ter novos amigos, mas vais sempre sentir saudades da tua Uhum. família, dos amigos, porque todo o resto, de uma forma ou de outra, tu consegues encontrar substitutos. Foi assim com alimentação, transporte, atividades. Houve substituto para tudo. E até novas famílias, novos amigos, Uhum. mas sempre tem aquele grupo também que tu não queres deixar para trás. Eu acredito que essa é uma coisa bastante única que Angola vai sempre ter, Uhum. que vai sempre me fazer preferir, you know, querer ir para casa, né? Se podemos assim dizer. É mesmo uma família, são as pessoas. Uhum. São as pessoas. No fundo, são as pessoas. Tu falaste sobre a cena de novas famílias. Quando falas de novas famílias, estás a falar de uma comunidade angolana aí nos Estados Unidos ou estás a falar também de americanos e não só? Estou a falar de todo esse conjunto, tanto angolanos como americanos, como asiáticos, europeus. Uhum. Uma das coisas, uma das minhas maiores experiências também ao viver aqui foi exatamente estar em contato com um grupo muito diversificado de pessoas. Yeah. Os Estados Unidos é, por natureza, um país bastante
diversificado em termos de culturas. Uhum. Muitos estrangeiros vêm para aqui por diversas razões, trabalho, estudos, férias, todo tipo de razões, mas vem aqui muita gente de vários países. E desde que cá estou, eu interagi com chineses, japoneses, paquistaneses, Uhum. alemãos, franceses, ingleses, pessoas principalmente colombianos, e são pessoas com quem eu me comunico até hoje. São pessoas que, de certa forma, passaram mesmo a fazer parte dos círculos que eu frequento, né? Assim, posso assim dizer. Então, tu acabas integrando essa nova comunidade de várias culturas, o que é bastante interessante já agora, porque tu aprendes muito mais sobre o mundo. Tu experiencias boa parte do mundo num só sítio, de certa forma, porque tu vais experienciar a cultura deles e eles experienciam a tua cultura. Então acaba dando aquela impressão que tu já estiveste naquele sítio, mas nunca estiveste. Yeah. Essa tem sido, eu acho que uma das minhas melhores experiências desde que cá estou. Uma das coisas que são insubstituíveis para mim, essas interações que eu tive com várias pessoas de várias culturas, de todos os cantos do mundo. Realmente parece que eu já viajei o mundo, mas só estava mesmo aqui. Uhum. Yeah, eu acho que eu acho que e a família torna-se isso, né? A família torna-se isso. E tem, claro, angolanos, outros africanos, né? Pessoas de congoleses, nigerianos, sul-africanos. Tu acabas conhecendo pessoas de toda a parte do mundo. Esses também são parte dessa família. E depois tem os americanos, né? Os nativos, se posso assim dizer. Uhum. Eu sou também integrante de certos círculos com bastante americanos. Todos eles acabam sendo parte dessa família mais extensa. E graças a Deus eu acredito que eu sou bem abençoado em conhecer pessoas realmente maravilhosas e únicas nesse sentido, aqui nos Estados Unidos. Falando particularmente dos americanos, eles têm alguns pontos em comum, tipo assim, com o pessoal angolano, ou é uma cultura, um pessoal completamente diferente do povo angolano? É uma pergunta muito, muito interessante. Os americanos, eu acho que até certo ponto eles são como qualquer outro país, no sentido de tu vais encontrar hábitos, tradições e culturas diferentes dentro do mesmo país. Uhum. Não é diferente aqui, né? Certamente se tu vais para a costa leste ou oeste, tu vais encontrar alguns hábitos diferentes, tradições diferentes, apesar de que a linguagem é única muitas vezes, mas tem cá também uma grande comunidade espanhola, né? Então as duas línguas mais predominantes aqui são inglês e espanhol. Comunidade latina, devo eu dizer, não necessariamente espanhola, mas latinos. Então esses são provavelmente os dois grupos predominantes daqui, mas mesmo dentro dos americanos há várias diferenças, né? E muitas delas podem ser traçadas mesmo também as raças, se posso assim dizer, né? Uhum. Os americanos vão ter tradições bem específicas que são só deles. Os cáucasos, né? Barra brancos, vão ter tradições que são apenas deles. Pessoas do norte versus pessoas do sul vão ter tradições bem específicas, porque tu vas ao sul e tem aquela tradição. O sul é mais influenciado por latinos, enquanto o norte é mais, como posso dizer, tem características próprias também. Uhum. Isso também é verdade aqui. Agora, características gerais, posso assim dizer, que fazem da comunidade inteira americana um tanto similar, eu acho que acaba sendo difícil de traçar coisas não genéricas, né? Porque tu tens a língua, obviamente, todos eles falam inglês. Mas porque eles não são tão diferentes, por exemplo, de nós, em Angola, né? Várias tradições em diferentes partes do país, acaba sendo mesmo assim. Torna-se um pouco difícil caracterizar e dizer que todos os americanos são idênticos nesse sentido ou naquele sentido. Eu acho que isso é particularmente verdade sobre os Estados Unidos. Mas uma das coisas que eu acho que os americanos ouviriam em geral, já agora, talvez seja uma dessas coisas, né, que os identifica como grupo,
eu percebo que muitos estrangeiros que vêm para aqui dizem que os americanos são muito individualistas. É. Yeah, né? São muito cada um no seu canto, de certa forma. Uhum. E tu podes atribuir isto a características, a fenômenos culturais, né? Fenômenos tradicionais, a própria geografia do país, um país muito Yeah. distante, né? O que pode não ajudar tanto assim que as pessoas sejam mais próximas umas das outras. E há N razões que tu podes traçar a partir dali, mas em geral, os Estados Unidos eu diria que não é tão diferente como qualquer outro país, nesse sentido de diferentes partes do país, diferentes culturas e tradições. Ok. São quase 8 anos a viver aí. Podias mencionar 2 coisas, 2 hábitos que tu adquiriste aí nos Estados Unidos, que tipo, já são emoções que não tinhas antes e agora passas a fazer, já se nota meio tipo automático. Se calhar tu nem das conta, mas as pessoas dizem tipo, tu estás muito assim, ou fazes muito isso. Pelo tempo que tu vives aí. Ok, essa é uma pergunta difícil. Uma das coisas gerais seria a alimentação. Uhum. Né? De certa forma, adaptar-se a um sabor novo, eu não sei se isso é americano, mas adaptar-se a um sabor diferente com considerável facilidade, eu acho que seria uma dessas coisas. E muitas das características que eu tenho hoje eu já as trouxe comigo. Ok. E eu acho que isso faz... por exemplo, eu sempre fui introvertido e continuo a ser introvertido. Isso não mudou. Então torna-se difícil eu dizer assim que, a partir desse limite, daqui para frente foi influência de eu estar aqui. Okay. Talvez o falar inglês, de repente, o português limpo, se posso assim dizer, né? Já não é necessariamente parte da minha linguagem cotidiana, né? Em diferentes instâncias do dia eu vou mesmo só falar em inglês. Não porque eu não saiba em português, mas às vezes é mesmo porque... Mais fácil falar. Sim, é mais fácil falar em inglês. Eu acho que essa talvez seria uma dessas coisas, né? Que posso dizer que acabou mesmo sendo influência de eu estar aqui. Podias citar alguma experiência, alguma cena que tu viveste aí e que te marcou muito e que consegues compartilhar aqui com o pessoal do canal?